Lei Orgânica. Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, RS. Nós, representantes do povo passo-fundense, com poderes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, voltados para a construção de uma sociedade fundada nos princípios da soberania, da liberdade, da igualdade, da ética e do pleno exercício da cidadania, em que o trabalho seja a fonte de definição das relações sociais e econômicas, e a prática da democracia seja constante, de forma representativa e participativa, promulgamos, sob a proteção de Deus, esta Lei Orgânica do Município de Passo Fundo. Título I. Dos princípios fundamentais. Artigo 1. Município de Passo Fundo, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, no que diz respeito a seu peculiar interesse, reger-se-á por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual. Artigo 2. A autonomia do município se expressa e pela eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, que compõem o Poder Executivo Municipal, e pela eleição direta dos vereadores, que compõem o Poder Legislativo Municipal, e pela administração própria, no que diz respeito ao seu peculiar interesse. Artigo 3. A soberania será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e, também, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Título I. Da organização do município. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 4. É mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. Artigo 5. A sede do município dá-lhe o nome, tem a categoria de cidade e nela são sediados os poderes. Artigo 6. Para fins administrativos, o território do município poderá ser dividido em distritos e subdistritos, criados, organizados e extintos por lei municipal, observada a legislação própria. Parágrafo único. O distrito terá o nome da respectiva sede e sua categoria de vila. Artigo 7. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes, e o cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a do outro, salvo as exceções previstas nesta lei orgânica. Artigo 8. São símbolos do município a bandeira e o brasão, representativos de sua cultura e história, além de outros que sejam estabelecidos por lei. Parágrafo único. O dia 7 de agosto é a data magna municipal. Artigo 9. Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam. Capítulo 2. Da competência do município. Seção I. Da competência privativa. Artigo 10. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições, e organizar-se juridicamente, decretar leis, atos e medidas de interesse local, e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. E instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as rendas municipais, sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação dos balancetes, nos prazos fixados em lei, e elaborar o orçamento anual e plurianual de investimentos. Instituir multas por infrações de suas leis, decretos e regulamentos, através de sistema integrado e único de fiscalização. Administrar seus bens, adquiri-los, aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública, ou ainda por interesse social, nos casos previstos em lei. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, e zelar pela preservação do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, além de assegurar a defesa da ecologia mediante convênio com o Estado e a União, nos termos da legislação pertinente, complementando-a no que couber. Interditar edificações em ruínas ou em condições de absoluta insalubridade, e fazer demolir construções que ameacem a segurança coletiva. Criar, organizar, e suprimir distritos ou subdistritos, observada a legislação própria. Elaborar e atualizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, estabelecendo normas de edificação, de loteamento, de zoneamento urbano e rural, de arruamento, bem como as diretrizes urbanísticas e limitações à ordenação de seu território, observados os limites da legislação federal e estadual pertinentes. Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em zona urbana, através de seu órgão específico. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Dispor sobre a organização, administração e execução dos serviços locais. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Conceder, permitir ou participar dos serviços de transporte coletivo, táxis, fixando suas tarifas, determinando o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos, os pontos de parada de táxis e estacionamento de veículos.
18º Regular os serviços de carros de aluguel, inclusive o uso de taxímetro, XX fixar e sinalizar as zonas de silêncio e as de trânsito em condições especiais. XX disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas. XXI regulamentar a utilização dos logradouros públicos, sinalizar a faixas de rolamento, estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos, da poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas. XXI realizar a limpeza dos logradouros públicos e remover o lixo domiciliar. 23º Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia administrativa. XXIV conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros, cassar os alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene e ao bem-estar público ou aos bons costumes, fechar, em virtude de mandato judicial, os que tiverem a licença cassada ou que sem ela funcionarem. XXV regular a disposição, o traçado e as demais condições dos bens públicos de uso comum. XXVI regular e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores. XXVI regular a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia administrativa. XXVI regular os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos, sem prejuízo da ação policial do Estado. XXIX fiscalizar, nos locais de venda, o peso, as medidas e as condições sanitárias dos gêneros alimentícios e das instalações. XXX legislar sobre os serviços funerários e os cemitérios, fiscalizando os que pertencem a associações particulares, podendo manter e explorar diretamente, ou sob regime de concessão e permissão, os serviços de cemitérios nos termos de legislação própria. XXXI fixar feriados municipais, bem como o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços e outros, observados as normas próprias de âmbito federal e estadual. XXXI legislar sobre os serviços de utilidade pública, e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, gás, energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo. XXXI assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. XXXIV prover os recursos para atender os interesses e o bem-estar de sua população e, ainda, legislar sobre tudo o que não seja, implícita ou explicitamente, atribuído à União ou ao Estado-membro. XXXV socorrer, às expensas próprias, as necessidades do governo e da administração municipal, em caso de calamidade pública, sem prejuízo do auxílio que possa reclamar do Estado-membro ou da União. XXXVI legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e coisas móveis em geral, no caso de transgressão de leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma e as condições de venda das coisas apreendidas. XXXVI manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado-membro, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. XXXVI manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado-membro, programas de assistência integral à criança e ao adolescente abandonado. Seção II. Da competência comum. Artigo 11 é da competência administrativa comum do município, União e do Estado-membro, observada a Lei Complementar Federal, o exercício das seguintes medidas. E zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, e cuidar da saúde, higiene e assistência pública, e da proteção garantia das pessoas portadoras de deficiência. E prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas. IV fiscalizar, em colaboração com as autoridades federais e estaduais de saúde pública, a produção, a conservação, o comércio, o transporte e a manutenção dos gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público do município, e, em particular, do leite e seus derivados, das frutas, verduras e da carne, regulamentar o funcionamento dos frigoríficos, matadouros, entrepostos, açougues, leitárias, feiras e mercados. V cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os tóxicos. Vi proteger a juventude contra a exploração, bem como contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual. Vi amparar a maternidade, a infância, a velhice e os desvalidos, coordenando e orientando os serviços sociais instalados no âmbito do município. VI incentivar a prática esportiva. E X proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. X preservar as florestas, a fauna e a flora. X tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e morbidade infantil, bem como medidas de higiene social que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. X e impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. X e promover o ensino, a educação e a cultura popular, protegendo os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
X e V promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. XV registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídrico-minerais em seu território. XVI promover a defesa sanitária, vegetal e animal, a extinção de insetos e animais daninhos, bem como a defesa contra as formas de exaustão do solo. XVI fomentar a produção agropecuária, particularmente no melhor aproveitamento econômico das terras, e organizar o abastecimento alimentar. 18º estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito, XX abrir e conservar estradas e caminhos, e executar ou determinar a execução de serviços públicos ou de utilidade pública. XX incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atividades que visem ao desenvolvimento econômico. XXI regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas pelas Constituições Federal e Estadual. XXI celebrar convênios com a União, o Estado-membro e municípios, mediante autorização da Câmara Municipal, para a execução de suas leis, serviços, decisões e de encargos análogos dessas esferas. Primeiro, os convênios podem visar a realização de obras ou a exploração de serviços públicos de interesse comum. Segundo, pode, ainda, o município, por meio de convênio ou consórcio com outros municípios, criar entidades intermunicipais para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo os mesmos serem aprovados por leis do município que deles participem. Terceiro, é permitido delegar, entre Estado e município, também por convênio, os serviços de competência concorrente, assegurados os recursos necessários. 23º fiscalizar pesos e medidas, bem como os instrumentos e aparelhos de pesar e medir artigos destinados à venda, verificar pesos e medidas registrados na embalagem e artigos expostos destinados à venda. Seção II. Da competência suplementar. Artigo 12. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que se referir ao seu peculiar interesse. Parágrafo único. A competência prevista neste artigo será exercida visando adaptar a legislação federal e estadual à realidade local. Capítulo 3 das vedações. Artigo 13. Ao município é vedado e utilizar ou permitir o uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço de alto-falante, ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade, para propaganda político-partidário ou fins estranhos à administração. E criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uma pessoa de direito público interno. E estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público, na forma e nos limites da lei federal, notadamente nos setores educacional, assistencial e hospitalar, e v. recusar fé aos documentos públicos. V. contrair empréstimos externos sem a aprovação do Senado Federal. V. estabelecer diferença tributária entre bens de qualquer natureza, em razão da procedência ou do destino, V. instituir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. VI estabelecer limitações de tráfego de qualquer natureza, por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio que se destine, exclusivamente, à indenização das despesas de construção, conservação e melhoria dos caminhos municipais. E X lançar imposto sobre a. o patrimônio, a renda e os serviços da União, do Estado-membro e dos outros municípios, b. os templos de qualquer culto, bens e serviços de partidos políticos e de entidades desportivas legalmente organizadas. C. Instituições de educação, assistência social e entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, desde que as suas rendas sejam aplicadas integralmente no país e para os respectivos fins. D. O livro, o jornal, os periódicos e o papel destinado à impressão. Parágrafo único. O disposto no inciso X, a linha A, é extensivo às autarquias, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes, mas não se estende aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto que incidir sobre o imóvel objeto da promessa de compra e venda. Capítulo 4. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Artigo 14. A administração pública municipal, direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da legitimidade, da participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação e da transparência. Artigo 15. Aplicam-se à administração pública do município todos os preceitos, normas, direitos e garantias prescritos pela Constituição Estadual e Federal, no que couber, e principalmente. E os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou provas e títulos, respeitada a ordem de classificação e ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. A. As provas deverão aferir, em caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo.
B. Os pontos correspondentes aos títulos não poderão somar mais de 25% do total de pontos do concurso. C. A não observância do disposto neste artigo acarretará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. E o prazo de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável, uma vez, por igual período. E v. Durante o prazo previsto no edital de convocação, respeitado o disposto no inciso anterior, os aprovados em concurso público de provas, ou provas e títulos, serão convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargos na carreira. V. Os cargos em comissão, as funções gratificadas, com definição de atribuições e responsabilidades, limitados e vinculados à estrutura organizacional da administração municipal, na forma estabelecida em lei, serão exercidos. A. Por livre nomeação do prefeito municipal, sem preferência por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissionais. B. Preferencialmente, na estrutura inicial ou intermediária, por ocupantes de cargo de carreira. A lei reservará um percentual de cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para sua admissão. Os acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Ressalvados os casos específicos em legislação própria, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei a qual permitirá somente as exigências de qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Além dos requisitos mencionados no inciso anterior, o órgão licitante deverá, nos processos licitatórios, estabelecer o preço máximo das obras, serviços, compras e alienação a serem contratados. As obras, serviços, compras e alienação contratados de forma parcelada, com fim de burlar a obrigatoriedade dos processos de licitação pública, serão considerados atos fraudulentos, passíveis de anulação, por eles respondendo os autores, civil, administrativa e criminalmente, na forma da lei. Fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, as pessoas inseridas nas seguintes hipóteses. A. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. B. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos crimes 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 3. Contra o meio ambiente e a saúde pública. 4. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. 5. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos. 8. De redução à condição análoga à de escravo. 9. Contra a vida e a dignidade sexual e 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 11. Previstos na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 Lei Maria da Penha. C. Os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8 anos. D. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, aplicando-se o disposto no inciso I do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. E os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, que beneficiarem a si ou a terceiros, pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. F. Os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. G. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena.
h. Os que forem excluídos do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. E. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Primeiro, os atos de improbidade importarão na perda da função pública e no ressarcimento do erário, na forma e graduação previstas em lei, sem prejuízo da ação pena cabível. Segundo, as contas da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do município ficarão, anualmente, durante 60 dias, em local próprio da Câmara Municipal, à disposição dos contribuintes, para exame e apreciação, os quais poderão questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Terceiro, a vedação prevista na alínea B do inciso X deste artigo não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada. Quarto, todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas no inciso X deste artigo serão considerados nulos. Quinto, caberá aos entes da administração pública direta e indireta, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência ao que consta no inciso X deste artigo, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entender necessários para o cumprimento das exigências legais. Sexto, para efeito do que dispõe o inciso X deste artigo, o nomeado ou designado, obrigatoriamente antes da posse, terá ciência das restrições e declarará por escrito não encontrar-se inserido nas suas vedações. Artigo 16. Os cargos públicos municipais serão criados por lei que fixará suas denominações, os padrões de vencimentos, as condições de provimento, e indicará os recursos pelos quais correrão as despesas. Parágrafo único. A criação de cargos da Câmara Municipal dependerá de resolução de plenário, mediante proposta da mesa. Artigo 17. Antes de assumir ou deixar o exercício de suas funções ou cargos públicos, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, o chefe de gabinete, o procurador-geral do município e os vereadores deverão fazer a declaração de bens perante a Câmara Municipal. Parágrafo único. As declarações de bens permanecerão arquivadas na Câmara Municipal, podendo ser fornecidas a qualquer do povo, mediante requerimento escrito fundamentado, que deverá ser deferido por comissão formada por 5 vereadores, indicados pelos líderes de bancada, com prazo de 30 dias para ser examinado. Artigo 18. A publicidade dos atos, programas, obras e serviços, e as campanhas dos órgãos e entidades da administração pública, ainda que não custeadas diretamente por esta, deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo apresentar símbolos, expressões, nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Parágrafo único. A não observância do disposto no caput deste artigo implicará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Seção II. Dos servidores públicos. Artigo 19. O município instituirá, no âmbito de sua competência, para os servidores da administração pública municipal direta ou indireta, regime jurídico único e plano de carreira estabelecidos em estatuto, os quais serão regulamentados por meio e lei complementar. Artigo 20. São servidores do município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos. Artigo 21. A lei assegurará aos servidores da administração direta a isonomia de vencimentos, por cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Artigo 22. São direitos e garantias dos servidores públicos todos aqueles previstos no artigo 29, incisos I a XV, da Constituição Estadual, além dos constantes nesta lei orgânica. Artigo 23. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Primeiro, o servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Segundo, se a demissão de servidor estável for invalidada por sentença judicial, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização. Terceiro, uma vez extinto o cargo ou declarada a sua inutilidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado reaproveitamento pela administração pública. Artigo 24. O servidor público que estiver respondendo a processo judicial ou administrativo, a critério da administração pública, poderá ser afastado de suas funções ou cargo, enquanto durar o processo, sem prejuízo da remuneração. Artigo 25. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as disposições da Constituição Federal. Artigo 26. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrante do conselho de empresa fornecedora ou que realize qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do serviço público. Parágrafo único. É vedada a contratação em qualquer modalidade, de empresas que tenham como proprietário, sócio ou diretor, cidadãos que, nos anteriores 12 meses tenham exercido cargos em comissão na administração municipal. Artigo 27. É vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa.
Artigo 28. É assegurada, nos termos da lei, a participação de servidores públicos na administração de fundos e de entidades previdenciárias para as quais contribuam. Artigo 29. Serão dispensados de cumprir o horário de trabalho, nos órgãos em que estejam lotados, os servidores municipais que estiverem exercendo a presidência e a secretaria de suas entidades de assistência, representação ou previdência, com as restrições que a lei estabelecer. Artigo 30. O servidor público será aposentado e, por invalidez permanente, com proventos integrais, quando a mesma for decorrente de acidente em serviço ou de modéstia grave ou contagiosa especificada em lei, e com proventos proporcionais nos demais casos, ficando o servidor sujeito à perícia médica periódica durante os 5 anos imediatamente subsequentes. E, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, e voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Primeiro, o tempo de serviço público federal, estadual e municipal prestado à administração pública direta e indireta, inclusive fundações públicas, será computado integralmente para fins de gratificações, adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. O tempo que o servidor houver exercido atividade em serviços transferidos para o município será computado como de serviço público municipal. Segundo decorridos 30 dias da data em que tiver sido protocolado o requerimento da aposentadoria, o servidor público será considerado em licença especial, podendo se afastar do serviço, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido. Terceiro, no período de licença que trata o segundo deste artigo, o servidor terá direito à totalidade da remuneração, computando-se o tempo como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Artigo 31. A filiação ao órgão de previdência adotado pelo município, através de lei ordinária, é compulsória, qualquer que seja a natureza do provimento do cargo, e a ausência de inscrição não prejudicará o direito dos dependentes obrigatórios, na ordem legal, em caso de morte. Artigo 32. É vedada a cedência de servidores públicos municipais da administração direta ou indireta a empresas, entidades públicas e privadas com fins lucrativos, salvo a órgãos dos poderes públicos municipais, estaduais e federais, nos termos da lei. Artigo 33. A lei ordinária poderá criar cargo de provimento efetivo isolado, quando o número, no respectivo quadro, não comportar a organização em carreira. Artigo 34. Os cargos em comissão serão criados por lei ordinária com número e remuneração certa, e com atribuições definidas de chefia, assistência ou assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração, observados os demais requisitos desta lei. Primeiro, os cargos em comissão não serão organizados em carreira. Segundo, a lei poderá estabelecer, a par de condições gerais, também requisitos específicos, de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros, para a investidura em cargos em comissão. Artigo 35. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos não poderá exceder ao limite máximo de comprometimento da Receita Pública fixada na Constituição Federal. Artigo 36. Ao servidor público é assegurado, nos termos da lei, abono familiar, gratificações adicionais por tempo de serviço, avanços trienais, e licença-prêmio de 3 meses por quinquênio ininterrupto de serviço, a qual, não gozada, poderá ser averbada como tempo de serviço em dobro para fins de aposentadoria ou convertida em dinheiro. Artigo 37. Fica vedado atribuir ao servidor da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior à sua remuneração básica e incorporada. Artigo 38. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores ativos e inativos, e para com os pensionistas, que não forem cumpridas até o último dia útil do mês de aquisição do direito, deverão ser liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do município. Primeiro, o pagamento do abono natalino, também denominado 13º salário, será efetuado em 2 parcelas, com valor de 50%, cada uma, a serem pagas, a primeira, até o dia 20 de julho, e a segunda, até o dia 20 de dezembro do ano respectivo. Segundo, no mesmo prazo deste artigo e seu primeiro serão creditadas as consignações, mensalidades e contribuições dos servidores em favor das entidades previdenciárias e assistenciais dos municipários. Artigo 39. Ao servidor público quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais. Artigo 40. O município instituirá, por lei ordinária, a prestação de atendimento gratuito aos filhos e dependentes legais dos servidores, de 0 a 6 anos, em creches e pré-escolas. Artigo 41. O município criará, através de lei ordinária, centros de recreação e alimentação aos seus servidores. Artigo 42. O servidor público que responder a processo legal, em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções, terá direito à assistência judiciária gratuita prestada pela Procuradoria-Geral do município.
Artigo 43. O servidor público guindado a mandato eletivo deverá optar pela remuneração que lhe convier, não se aplicando essa norma aos inativos, que poderão ainda exercer cargo em comissão ou sob a forma de contrato de prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 44. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto as especificadas no inciso X v e do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo único. A proibição deste artigo estende-se a cargos ou funções em autarquias ou em outras instituições de que faça parte o município. Artigo 45. É vedada a atividade político-partidária nas horas e local de trabalho, incorrendo em falta grave o servidor que a praticar. Artigo 46. O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistemas de providência e assistência. Seção II. Da Segurança Municipal. Artigo 47. O município poderá constituir e guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Parágrafo único. A Lei Complementar de Criação da Guarda Municipal disporá sobre o ingresso, os direitos e deveres, as vantagens e o regime de trabalho, com base na hierarquia e disciplina. E serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e da atividade de defesa civil. Capítulo 5. Dos bens municipais. Artigo 48. O patrimônio público municipal de Passo Fundo compreende todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que tenham qualquer interesse à administração do município ou à sua população. Artigo 49. É obrigatório o cadastramento de todos os bens que constituem o patrimônio municipal, dele constando a descrição, identificação, o número de registro, o órgão ao qual estão afetos, a data da aquisição e ou transformação, e o valor estimatório nesta data, salvo os de valor inestimável. Parágrafo único. Os estoques de materiais e coisas fungíveis serão inventariados e sua distribuição controlada por órgão específico da administração municipal. Artigo 50. A alienação de bens imóveis municipais dependerá de prévia avaliação, autorização legislativa e licitação. Primeiro, a avaliação e licitação poderão ser dispensadas quando se tratar de doação para fim específico. Segundo, a cessão de uso entre órgãos da administração pública municipal não depende de autorização legislativa, podendo ser feita mediante simples termo ou anotação cadastral. Terceiro, a cessão de uso gratuito e o empréstimo em regime de comodato, por prazo inferior a 10 anos, de imóvel municipal, à entidade beneficente sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, independerá de avaliação prévia e de licitação. Quarto, no caso de alienação para fins de titulação de terrenos, na chamada zona de alvarás de ocupação, provada a concessão tempestiva ou a ocupação com residência por mais de 10 anos, anteriores à edição desta lei orgânica, lei especial poderá estabelecer outros critérios quanto à contrapartida financeira ao município e à dispensa de licitação em face à ocupação do imóvel. Artigo 51. Compete ao prefeito a administração dos bens públicos municipais, ressalvada a competência da Câmara Municipal em relação a seus bens. Artigo 52. O município, preferencialmente a venda ou doação de bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, dispensada esta quando o uso se destinar ao concessionário de serviço público ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Artigo 53. A venda aos proprietários lindeiros de imóveis remanescentes, resultantes de obras públicas ou de modificações de alinhamento, inaproveitáveis para edificações, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 54. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Artigo 55. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, quando houver interesse público devidamente justificado. Primeiro, a concessão administrativa dos bens públicos de uso especial ou dominial dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta quando o uso se destinar ao concessionário de serviço público ou quando houver interesse público devidamente justificado. Segundo, a permissão de uso de bens públicos será outorgada em caráter precário, pelo prefeito, quando houver interesse público relevante. Terceiro, a autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será outorgada para atividades específicas e transitórias, pelo prazo máximo de 60 dias, quando inexiste lei específica que disponha de outra forma, quanto à transitoriedade e ao prazo. Quarto, o prefeito municipal deverá encaminhar anualmente à Câmara Municipal, dentro de 60 dias a contar do início da sessão legislativa, relatório contendo a identificação dos bens municipais objeto de permissão ou autorização, no ano anterior e as vigentes, assim como sua metragem, localização, destinação e o beneficiário. Quinto, fica proibida a doação e venda de qualquer fração dos parques, praças, jardins, ruas e logradouros públicos e especialmente das chamadas áreas verdes do município, cuja desafetação é expressamente proibida. A concessão de uso em qualquer dos casos especificados neste parágrafo, deve ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, mantida a condição expressa no artigo 64, para os demais casos.
Sexto, das áreas verdes resultantes de loteamentos criados a partir desta data e daqueles cujos processos de aprovação estejam em andamento, o Executivo Municipal poderá desafetar o equivalente a 15% e dividi-lo em lotes, para o fim específico de implantação de equipamentos comunitários, mantendo-se, quanto aos restantes 85%, a restrição contida no parágrafo anterior.